Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa. Nesse vídeo quero trazer para vocês a ideia dessa mochilinha super bonitinha para passeio, é uma mochilinha infantil. E ela ficou super linda, apesar de ter nomeado ela como mini mochila, ela ficou num tamanho bem legal, olha só. Ficou bem larguinha. Aqui ela tem essa aba, um bolsinho aqui, tá? Eu mostro no vídeo como fazer aqui o processo das alças com regulador, tá bom? Eu fiz esses dois modelinhos, um de menino e esse de menina. Espero que vocês gostem, tá bom? Assista o vídeo até o final, que no final eu falo pra vocês o valor de venda dessa peça, tá bom? Bom, pessoal, então aqui eu vou passar pra vocês sobre os materiais e as medidas. Já prepara a caneta aí, conforme eu for falando, você vai anotando, tá? Para fazer a nossa mini mochilinha, a gente vai precisar cortar a parte do corpo. Gente, essa peça, ela é bem tranquila pra cortar por medidas, então por isso eu não fiz molde, tá? A parte do corpo, que é essa daqui, ela tem o tamanho de 23 de altura por 21 de largura, tá? Essa medida de 23 por 21, eu cortei 2 vezes no tecido estampado, que eu tô usando esse de monstrinho, foi o Anthony que escolheu, que essa mochilinha é pra ele. 2 vezes no tecido principal, que é aquele que fica do lado de fora. 2 vezes no tecido de forro, que é o que fica do lado de dentro. E 2 vezes na manta, pode ser R2 ou R1, a que você tiver costume de usar. Eu estou usando R2, tá? Aqui pra adiantar, o que eu fiz, gente? Coloquei tecido principal sobre a manta, passei o ferro, virei, coloquei o tecido de forro sobre a manta, passei o ferro. E aí, eu usei um cone de linha, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, pra não ficar nenhuma dúvida, ó. Um cone de linha, e aqui a voltinha do cone de linha eu usei pra arredondar. Olha só pra vocês verem, é exatamente a medida do cone de linha, tá? Porque você vai cortar 23 por 21, vai ser um quadrado, então aí você arredonda os 4 cantinhos do corpo, tá? Ó, arredondei os 4 cantinhos. Coloca o cone de linha, risca com a caneta e corta, tá bom? Bem tranquilo, né? Então, vocês vão fazer isso nos 2 corpos, ó. Aqui, aqui, aqui e nesse aqui também. Depois que eu arredondei, passei uma costurinha de segurança bem na beiradinha, só pra segurar o tecido, tá bom? Então, parte do corpo tá explicada. Aí, a gente vai precisar do bolso, que é o bolsinho de fora. Esse bolso, ele tem o tamanho de 26 por 15, tá bom? 26 por 15 eu cortei uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. Pra adiantar, já coloquei o tecido principal sobre a manta e uma costurinha em toda a volta, tá bom? Agora a gente vai para a parte da aba. A medida da aba é 18 por 15, tá? Exatamente aqui nessa posição que eu mostrei com o dedo. 18 por 15, certo? Eu cortei uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta, que eu já estruturei também, igualzinho eu fiz no corpo. Coloquei o tecido, passei o ferro, virei, coloquei o forro, passei o ferro, peguei o cone de linha e arredondei os 2 cantinhos de baixo. Observem a posição do bichinho, tá vendo? Se o seu tecido tiver posição, o bichinho, presta atenção pra ele tá em pé, e você faz as 2 curvinhas com o cone aqui embaixo. E aqui pode deixar reto, tá? A gente vai só fazer um acabamento com viés nele. Aqui agora a medida do canal do zíper. A medida do canal do zíper é 40 centímetros por 7. Eu cortei 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes na manta. Pra adiantar, já coloquei o tecido principal sobre a manta e passei o ferro, tá? A parte do fundo da nossa mochila, a medida é 48 por 14, tá? Cortei uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. E aqui também já adiantei, coloquei o tecido principal sobre a manta, passei uma costurinha em volta, tá? De tecido, agora a gente também vai precisar só desses puxadores pra colocar na lateral. Olha só. Deixa eu abrir aqui.
Pronto, é um quadradinho de 7 por 7, dobramos ao meio, vinca aqui com a unha ou passa o ferro, abriu, dobra as duas pontinhas encontrando ao centro e dobra mais uma vez e formou essa tirinha. A gente precisa de duas delas, tá? Então, tá aqui, ó, duas, certo? Vamos precisar aqui de 45 centímetros de zíper, tô usando o zíper número 5, 2 cursores, viés para fazer o acabamento da aba e o acabamento interno, e 2 metros de alça. Como é uma bolsa pequena, uma mochila pequena, eu tô usando alça chique de 20 milímetros, que equivale o que? Aqui ela tem 2 centímetros, tá? Então, são 2 metros de alça. A ferragem para as alças que a gente vai precisar são 2 quadros, que é isso aqui, ó, tá? 2 quadros de 20 milímetros e 2 reguladores, que é o que tem esse ferrinho aqui, também de 20 milímetros, certo? Então, é isso que a gente vai precisar de material. Deixa eu voltar meu material todo aqui pra bancada, meu tecido lindo. Gostou dos materiais que eu vou usar? Esse tecido de monstrinho, gente, quando o Anthony, meu filho, ele tem 8 anos, e quando ele viu, ele adorou. Se você gostou dos materiais, temos o kit de materiais no site. O link do meu site tá aqui na descrição. E eu vou agora lá na outra bancada mostrar pra você rapidinho as opções de kits de materiais e explicar como que é pra vocês. Bom, pessoal, então olha só como que é o kit de materiais, tá? Esse aqui é da mesma cor desse que eu tô fazendo no vídeo pra vocês. E ele vai todos os materiais. A única coisa que não vai no kit é o botãozinho, né? Esse que a gente coloca aqui, ó. Tá? Esse vocês precisam comprar. O restante vai tudo, ó. Tecido principal, tecido de forro, zíper, viés, 2 metros de alça, 2 cursores, as ferragens pra alça e a manta, tá bom? Eu tenho assim, ó, no site, esse de monstrinho, essa de coelhinha, né, que é igual essa aqui que eu fiz, o monstrinho ali, ó, mochila pronta. Montei também esse de menina, que é uma florzinha. Tem esse de menino, de girafa. A quantidade de materiais é a mesma, tá? Só muda as cores. Tem esse aqui, olha, super bonitinho, meio de transporte infantil. E esse aqui, que é o pônei, né, o unicórnio, que nunca sai de moda. Tá linda essa estampa também, olha só. Então, você pode acessar o site para você comprar o seu kit de materiais, é www.alinerogerio.com.br. Ou se você quiser comprar os materiais separados, a gente tem no site também, olha só, uma variedade de cores de alça, que é de 20 milímetros, que eu usei na mochila, tá? Nós temos o viés, temos o tecido, a manta, zíper, as ferragens. Então, se você quiser montar seu próprio kit, comprar os tecidos separados, a gente também tem todos os materiais lá no site, tá bom? Então é isso, vamos lá então aprender a fazer a mochilinha. Pra começar aqui, a gente vai começar na aba, tá? Peguei a aba e o viés, eu vou virar aqui do lado do forro, posiciono o viés assim, ó, bem na beiradinha, e eu vou passar uma costura na beiradinha, com esse viés em toda a volta, tá? Aqui tô usando o viés, olha só, destaque, que ele é 100% algodão, tá bom? E a gente tem no site várias cores de viés. Eu tenho esse da destaque e tem também da Cinderela, tá? A gente vende o rolo fechadinho, então você pode acessar o site e escolher lá qual você preferir, tá bom? Olha, o viés a gente vai colocando beiradinha do viés com a beiradinha da aba, principalmente na curva. Observem que o viés, ele acompanha a curvinha, né? Essa curvinha que a gente fez aqui com o cone de linha. E pronto. Fizemos aqui a aplicação do viés, agora a gente vai rebater ele. Como é que faz isso, ó? Eu vou virar ele todinho para o lado principal, né? O lado do tecido estampadinho. Aí eu posso vir com esses prendedores, ajustando, ó. Vou colocando o viésinho dessa forma e venho colocando o prendedor, tá? Eu vou prender ele em toda a volta antes de costurar, que eu acho mais fácil. Olha só, tá bom? Gente, quero aqui falar da máquina que eu uso nas minhas lives, tá? Essa máquina aqui que eu uso é a Jack A4.
Uma ótima máquina aí para trabalhar com costura criativa, com artesanato, mesmo que você seja iniciante, porque ela tem controlador de velocidade, é super legal. Então você pode costurar bem devagarzinho, tá? Essa máquina comprei com o Maurício Armindo, a gente tem uma parceria muito bacana, já tem 2 anos, vai para 3 anos, na verdade. E você pode comprar qualquer máquina com o Maurício Armindo da Costura e Bordados, o contato vai estar aqui na descrição. Dizendo que foi indicação da Aline Rogério, fala pra eles lá, ó, vi no vídeo da Aline Rogério, e aí você vai poder entrar em contato comigo, Maurício Armindo mesmo passa o meu contato pra vocês, e você ganha 5 dos meus projetos de aulas pagas, tá bom? Então, olha só, gente, como ficou, fica até bonitinho, né? Esses prendedores aqui a gente tem lá no site também, se você quiser, esses coloridinhos aqui. Então, depois que eu coloquei o prendedor, eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha do viés em toda a volta, tá? Então, aqui eu vou passando a costura bem na beiradinha, tá? Eu gosto de costurar bem devagarzinho. Enquanto eu vou passando essa costura, eu quero deixar uma mensagem aqui pra você. Já ouviu falar de uma passagem bíblica que fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma passagem muito comum e pode ser que ela se tornou assim tão rotineira que a gente não presta atenção no poder das palavras, né? Talvez pode ser isso que você esteja precisando ouvir nesse momento, tá bom? Então, se você estiver passando por um momento difícil da sua vida, não esqueça dessa frase, né, que se tornou aí tão popular, mas ela é muito poderosa e ela resume o que a gente pode esperar em Deus, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, tá bom? Então, deixa essa mensagem pra você, se você estiver precisando ouvir uma palavra aí hoje, deixa nos comentários aí o que você achou, tá bom? Olha só que lindo que ficou, gente, o viezinho parte do avesso, tá bom? Aqui a gente vai dobrar a nossa aba ao meio e eu vou fazer um pique. É um pique pequenininho, só pra marcar onde é o meio, ó, consegue ver? E aí eu vou pegar a minha parte do corpo, também vou dobrar ao meio bem certinho, junta curvinha com curvinha. E marquei aqui com o pique também. Deixa eu cortar essa linha aqui, gente, que tá incomodando. E aqui, gente, vamos unir pique com pique. Olha só. Unir o pique com pique. Vou passar uma costura aqui na beiradinha. Pronto, a abinha colocada. Agora a gente vai fazer o bolsinho, que a gente já coloca o bolsinho aqui também, tá? Aqui o bolsinho a gente vai colocar o tecido de forro sobre o tecido principal, frente com frente, desta forma. E aqui eu passo uma costurinha pra unir aqui o tecido. Vai deixando aí pra mim nos comentários sugestões de peças que você quer aprender nos próximos vídeos, tá? Eu vou estar dando uma olhadinha aí nos comentários de vocês, tá bom? Passou a costura, vou jogar esse forrinho lá pra trás. E aqui você tem a opção de ou deixar a beiradinha ou esconder todo o forrinho, tá? Fica à vontade. Na minha bolsinha, a mochilinha rosa que eu fiz, eu deixei a beiradinha do forro e ficou muito bonitinha, eu gostei, ó. E aí fica combinando, né? Acho que fica bem legal, é opcional. Quero deixar aparecendo a beiradinha, então eu passo uma costurinha aqui, tá? Passou a costurinha, vou também passar a costura nas laterais aqui, segurando o forro. Pronto. Agora, nós vamos posicionar. Coloca a aba lá pra cima, né? Olha só, vocês vão observar que... Deixa eu até posicionar assim, ó. Oh, desculpa aí, gente, balançou um pouquinho, né? O bolso, ele é mais largo que o corpo da nossa mochila. É exatamente pra gente fazer aqui uma preguinha de profundidade, tá? O que fica bem legal, fica bem bonitinho. Então, o que você vai fazer? Você vai posicionar seu bolso já aqui, ó, a beiradinha do bolso com a beiradinha do corpo, de tal forma que fique sobrando o mesmo tamanho que sobrar aqui, sobra aqui, tá vendo? Ó, não pode ser maior de um lado e menor do outro, tá?
E aí, eu vou colocar aqui, ó, 2 prendedorzão. Esse grande aqui, ele é melhor pra segurar nesse caso, tá? Pra gente fazer a nossa preguinha, tá? O que a gente vai fazer, gente? É bem simples. A gente vai encostar a beiradinha do bolso com a beiradinha do corpo. Aí eu posso colocar a prendedorzinha aqui também, tá? Do lado de cá, a mesma coisa. Eu vou encostar a beiradinha do bolso com a beiradinha do corpo. Fez isso, volta aqui, observa se tá retinho, porque às vezes a gente põe mais pra baixo, fica torto, né? O bolso tá retinho, a gente pode prosseguir. Aqui ele ficou soltinho. E é bem tranquilo. Aqui, ó, na onde ele ficou soltinho, a gente vai simplesmente fazer uma preguinha assim, ó, saindo pro lado de fora, tá? Quer ver? Aí eu coloco um prendedor aqui, olha só. Certo? Aqui a gente vai dar uma distância de 2 centímetros, tá? A minha preguinha, ela tá exatamente 2 centímetros da beiradinha pra dentro. E olha só como ficou. Bacana, né? A mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Vou pegar aqui a régua, né? Pra ficar o mesmo tamanho, 2 centímetros. Prestou atenção, tem que ficar o mesmo tamaninho dos dois lados, tá bom? Pra ficar bonitinha a sua mochila. E ficou assim, ó. Certo? Olha só. Aí, a gente vai passar uma costura em toda a volta. Começa aqui, passa a costura em volta, passa a costura por cima da preguinha pra segurar ela assim. O bolso, gente, eu cortei ele reto, não fiz a curvinha, tá vendo aqui, ó? Aí, você vira aqui do lado avesso e corta aqui a pontinha, né? Acompanhando a curva do corpinho, tá bom? E pronto. Aí, agora eu vou passar a costura em volta. Então, ficou assim. Ó, que legalzinho que fica. Depois, a gente vai pôr um botão aqui. A aba, ela vai fechar bem apertadinho, bem certinho. Aí, vai ficar assim, ó, tá? Bom, essa é a parte da frente da nossa mochila e ela está pronta, tá? Eu vou deixar ela do lado, vou pegar a outra parte do corpinho, que é a parte de trás. E agora, a gente vai cortar o que a gente precisa de alça, né? Aqui eu tenho 2 metros de alça e vou aqui falando pra vocês o que a gente precisa cortar. Essa medida que eu vou passar, gente, é para uma criança, tá? Uma criança de 3 a 7 anos, a 9 anos, entendeu? Experimentei no Anthony e ficou ótimo o tamanho. E aí, a gente se regular a alça aqui no regulador também serviu pra minha sobrinha que tem 2 anos, tá bom? Então, é um tamanho legal, mas se você quiser fazer, por exemplo, pra adolescente, uma menininha, né? Porque a mini mochilinha fica super bonitinha também, até pra adulto. Aí, se você for fazer para adulto, vou falar aqui pra vocês a diferença da medida da alça. Então, olha só, pra fazer a medida infantil, eu cortei 2 pedaços de alça de 70 centímetros. Se você for fazer para adolescente ou adulto, ao invés de 70, pode ser 2 vezes de 90 centímetros, tá? Só essa parte que muda a medida. As outras aqui que eu vou passar, se for para adulto, pode manter a mesma medida. Essa aqui tem 18 centímetros, que a gente vai fazer esse movimento, posicionar ela aqui em cima, né? Que é a tirinha de segurar. E 2 pedaços menores de 11 centímetros que a gente vai usar para colocar a ferragem, certo? Então, já anota essas medidas aí. Aqui eu vou pegar os 2 quadros, que é esse aqui, e vou colocar as 2 tirinhas de 12 centímetros. Passo aqui o quadro nele, ó. Juntou 2 pontinhas aqui, vou passar uma costura.
olha só, ficou assim. Se você quiser, pra não ficar o quadro solto aqui, você pode passar uma costurinha mais aqui abaixo também, perto do ferrinho, tá? Então, ficou assim, tá bom? Vou deixar aqui do ladinho um pouquinho. Vou pegar a parte do corpo, vou dobrar ao meio, fazer um pique aqui pra marcar o meio. A gente sempre trabalha dessa forma, né? Sempre marcando o meio. Olha só, um piquezinho. Vou pegar aqui a tirinha de 18 centímetros e vou fazer este movimento, ó. Tá bom? E eu vou colocar 1 centímetro da onde eu marquei o meio pra cá. Eu coloco uma pontinha e 1 centímetro, que aqui eu tô usando o meu zoiômetro. Deixa eu ver se ficou bom. Ó, tá? E ela fica dessa forma. Aí, vou passar a costura na beiradinha. E ficou assim, certo? Vou deixar aqui do lado um pouquinho, já volto nela. Aqui eu vou pegar as alças. O que eu mostrar que eu vou fazer em uma, vocês fazem na outra também, tá? Deixa eu deixar ela aqui do ladinho. Então, o que que a gente vai fazer? Vou pegar aqui, ó, o regulador, ele tem esse ferrinho no meio, certo? Eu vou passar a pontinha da alça por baixo do ferrinho. E ferrinho tá dançando aqui. E por cima, vai ficar assim, ó. Certo? Aí, eu trago ele mais ou menos até aqui, ó. Viro ele assim, ó, tá? Avesso pra cima. Aí, eu vou pegar esse quadro que eu coloquei nessa outra alcinha e coloco aqui, ó. Certo? Vou deixar essa alcinha aqui no meio, balançando, desse jeito. Aí, eu volto aqui no regulador com a pontinha. Eu faço isso aqui, ó, pra mim ter um acesso melhor, uma visão melhor, tá bom? Ó, pode fazer até mais, deixa essa barriguinha aqui. Olha só. Venho com a pontinha. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou entrar por baixo do ferrinho, aqui, ó, e vou sair por cima. Então, eu entrei por baixo, por isso que a gente fez essa barriguinha aqui, pra mim conseguir pegar a pontinha da alça e voltar por cima. Certo, ó. E ficou assim. Assistindo pela primeira vez pode parecer muito confuso, mas depois só ir voltando, pega lá a sua alça, ferragem e faz junto comigo aqui o processo, que você vai ver que é bem tranquilo de fazer. Depois você decora e não esquece mais, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Precisa prender essa pontinha, ela não pode ficar solta. Eu vou dobrar a pontinha e eu vou trazer ela aqui, ó. Desse jeito. E aqui eu passo uma costura. Então, ficou assim a alça, tá? Porque aí a pessoa pode, né, regular de acordo ali com o tamanho da criança, né? Ou se for menorzinha, ela puxa bem. Se for maiorzinha, ela usa mais aqui, entendeu? E aí, fica dessa forma. Como eu disse, vocês vão fazer 2 vezes esse processo. Já fiz em uma aqui, ó, tá? A mesma coisa. Agora, a gente pega aqui o corpinho, onde já colocamos... Deixa eu desligar essa luz da máquina. Essa alcinha aqui, né? O que que a gente vai fazer? Aqui embaixo, onde coloquei o quadro, essa tirinha, eu vou colocar bem aqui onde tá no arredondadinho. Coloquei, passo uma costura pra segurar. Passei a costura aqui, aí eu pego a pontinha de cima e vou colocar bem do ladinho aqui, ó, dessa alça que eu já pus. E passa a costura na pontinha. Passa a costura dando retrocesso pra alça não soltar. E ela fica desta forma, ó. Ó, uma aqui e uma aqui. A mesma coisa eu vou fazer com a outra do outro lado. Coloquei as 2 alças, então a parte do corpo tá pronta. Essa é a parte de trás, né?
E essa daqui é a parte da frente. Eu vou reservar as duas do lado aqui, agora a gente vai só fazer o canal do zíper, tá bom? Pra isso eu vou colocar o calcador de zíper aqui na máquina, certo? Vou precisar aqui, então, do zíper e as partes do canal do zíper, tá bom? E aí, aqui a gente vai costurar. Vou colocar dentinho do zíper de frente para a estampa do tecido principal, essa aqui que tá com a manta, tá? Deixa sobrando uma pontinha aqui e outra aqui, tá bom? E passo uma costura de segurança. Passou essa costura, vou pegar o meu tecido, colocar a estampa de frente com estampa, tecidinho de fundo, de forro, né? E passa a costura aqui. Fiz isso, eu vou colocar o forrinho aqui pra trás, ó. E vai ficar encostadinho onde tá a manta, tá vendo? E aqui na frente, a gente vai passar a costurinha rebatendo abaixo do zíper. Passei a costura, olha só onde é a costurinha, tá? Aí agora a gente vai pra outra parte, tá bom? Vou pegar o dentinho do zíper, coloca frente com frente, alinha bem aqui e passa a costura. Passou a costura, vou pegar o outro forro, estampa, de frente com estampa. Gente, tem uma diferencinha na cor do forro aqui, porque era o que eu tinha de sobra. Aí eu queria aproveitar, mas é uma diferença de tom pouquinha, né? Coloquei frente com frente, passa a costura aqui. Passei a costura, a gente abre, ó, essa é a parte do forro, essa é a parte principal. Vou passar uma costurinha de meio pé de máquina aqui também pra rebater o zíper desse lado. Então, feito isso, a gente tá com a peça dessa forma. Vou pegar os dois cursores e a gente vai colocar eles, tá? Então, o que que eu faço? Eu pego aqui a pontinha do zíper, falei pra deixar uma pontinha sobrando de cada lado, né? Abro ele, corto um pouquinho os dentinhos do zíper, pego o cursor, eu vou colocar ele aqui, aonde o zíper tá maior, trago até aonde tá menor, encaixou e puxa, e vou deixar ele paradinho aqui no meio. Vou virar do outro lado e aqui nessa pontinha eu vou fazer a mesma coisa. Encontrou aqui os dois cursores, agora a gente vai passar costurinha nos puxadores, que a gente vai usar eles agora. Aqui a gente passa uma costura na beiradinha de cá e uma costura na beiradinha de cá, nas duas pecinhas.
Fiz isso, eu vou dobrar esse puxador ao meio e eu vou colocar ele aqui aonde termina o zíper e passo uma costura. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Dobro ao meio e coloco aqui onde termina o zíper. Gente, coloquei os puxadores e aí, aqui eu vim aqui, ó, na parte do forro, passei a costurinha bem na beiradinha pra segurar o forro pra ele ficar preso. Aqui eu posso cortar o excesso do zíper, mas eu não corto muito rente, ó, eu deixo uma pontinha aparecendo, que é uma segurança aqui pro zíper não escapar, tá? Agora a gente vai pegar o fundo da nossa mochila, tá aqui, ó, principal com manta, e esse aqui é o forro. Deixa eu acompanhar o desenho, né, pra ficar bonitinho. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar canal do zíper de frente com o fundo. Posicionou aqui, passa uma costura de segurança. Fez isso, vou pegar o forro do fundo e vou colocar estampa de frente com estampa. E aqui eu passo uma costura com um pé de máquina. Passei essa costura, a gente vai separar, colocar o que é canal de zíper para um lado e o que é fundo para o outro. E aqui a gente passa uma costura, tá vendo? Ó, aqui é onde termina o zíper, onde tem o puxador. Vou passar uma costurinha aqui para rebater, tá? E pronto, olha só como ficou. Antes da gente fechar do outro lado, vamos fazer aquele teste. Você que já tá acostumada com as minhas aulas já sabe como é que é. É sempre bom testar, porque primeiro que eu sempre passo uma medida um pouquinho maior pra vocês, tá? Por segurança, então não diminua a medida, tá bom? O que eu vou fazer? Vou vir colocando, ó, a beiradinha do fole, né? Quando a gente junta canal do zíper com o fundo da bolsa, com o fundo, né? Aí se torna fole, que chama. E aí a gente vai colocando beiradinha com beiradinha em toda a volta, bem certinho, como se a gente já fosse até costurar pra fechar. Pra ver aqui se vai dar certinho, se vai precisar, ou se vai precisar ajustar. Porque quando a gente for fechar a mochila, né, pra finalizar ela, não vai dar nenhum erro, tá bom? Então a gente vai fazer isso aqui em toda a volta. Gente, olha só. Fiz em toda a volta e aqui passou um pouquinho, tá vendo? Aqui é onde tem o canal do zíper, né? Passou um pouco. É só a gente cortar, tá? Só que tem que estar passando pra cá 1 centímetro. Não pode cortar muito rente aqui, porque a gente ainda vai fazer uma emenda. Então, passou 1 centímetro do encontro, a gente corta. Eu vou cortar e mostrar pra vocês aqui, ó, a quantidade que eu cortei. Peraí que eu tenho que pôr aqui bem pertinho de mim, senão eu corto torto, tá, gente? Aguenta a mão aí. Olha só, uma tirinha que eu cortei, tá bom? E aqui ficou desse jeito, ó, certo? Não deixem de fazer isso, tá, gente? Pra poder você ter a sua bolsa, na hora de fechar a sua mochila, ela ficar legal. Aí agora eu tiro aqui todos os prendedores. Esses prendedores são nossos amigos, que eles são ótimos, né? E podemos finalizar aqui. Vamos fechar o outro lado, tá? O que que eu vou fazer, ó? Aqui tá o canal do zíper. Venho com o principal do fundo, coloco estampa de frente com estampa.
o forro do fundo está solto aqui, vou passar uma costurinha de segurança. Passei aqui a costura, agora eu vou pegar a pontinha do forro do fundo e trago aqui, ó. Certo? E aqui eu passo uma costura com um pé de máquina. Passou essa costura, eu vou virar tudo aqui pro lado direito, né? Pra gente ver os monstrinhos. Pronto. Aí aqui, onde a gente acabou de fazer a emenda, a gente também passa aquela costurinha rebatendo. Feito isso, vou passar uma costurinha bem na beiradinha aqui, ó, pra gente juntar o forro do fundo com o principal, tá? Pra ficar tudo bem certinho. Depois que eu passei a costura, o fole ficou desse jeito, ó. Que legal, tá? Agora a gente vai colocar o viés do lado de dentro. Pra que esse viés? É pra fazer o acabamento. Dessa vez eu vou abrir a dobrinha do viés, coloco aqui, ó, do lado do forro e vou passar a costura na beiradinha em toda a volta. Então, olha só, gente, coloquei o viés em toda a volta, a mesma coisa a gente vai fazer aqui do outro lado, tá? Passei o viés em toda a volta dos dois lados, ó. Agora a gente vai marcar o meio de tudo, tá? O que eu vou fazer? Vou unir aqui aonde tem os puxadores, ó, puxador com puxador, que a gente sabe que tá no meinho. Apoia aqui na mesa, ó, passa a mão pra ficar bem retinho. Segura aqui, tá? Pro negócio não dançar. Vou dar um pique aqui. É um pique pequenininho, só pra gente ver onde é o meio. E aqui, continuo segurando, venho pra parte de baixo, a mesma coisa. Um pique aqui e um aqui. Agora eu vou pegar a parte do corpo, gente. A parte do corpo, em cima, já tá marcado o meio que a gente marcou pra pôr a aba. Aí eu vou dobrar o meio na parte de baixo e vou marcar o meio na parte de baixo também, ó. Marcou. A parte de trás, a mesma coisa. Aqui em cima já marquei o meio pra colocar as alças. Aí eu vou marcar o meio aqui embaixo, dobro. Dá um pique aqui. E agora a gente vai fechar a nossa peça pra finalizar. Como que eu vou fazer? Vou aqui começar com a parte da frente, tá? E aqui com a parte do canal do zíper. Pego esse pique e vou juntar com o pique da aba, ó. E a estampa de frente com estampa, principal com principal. Unir o pique com pique, eu vou passar uma costurinha de uns 2 dedinhos aqui só pra segurar. Passei essa costura, agora eu venho para a parte de baixo. Vou pegar o pique aqui que eu fiz no fundo do fole e vou juntar com o pique que eu fiz na parte de baixo do corpo e também passar uma costurinha aqui pra segurar. Feito isso, a gente sabe que tá tudo centralizado, né? Porque meio com meio aqui e em cima. Aí eu vou voltar aqui com os meus prendedores amiguinhos, né? E vou colocar prendedor em toda a volta, porque a gente só vem costurando. E a nossa mochila está quase pronta. Que legal, hein? Conta pra mim o que você tá achando aí desse passo a passo, dessa aula. Coloca nos comentários se você gostou, se não gostou, se você acha que mudaria alguma coisa. Você mudaria alguma coisa nessa peça? O quê? Conta pra mim. Né? Isso aí ajuda a me dar mais ideias, né? Porque cada um tem um jeito de olhar as coisas, né, gente? E aí, às vezes, você tem uma ideia diferente, tá bom? E se você tiver, eu gostaria de saber. Então, vamos colocando aqui, ó, beiradinha com beiradinha.
em toda volta. Como a gente já experimentou aquela hora, cortou o que tava sobrando, não vai dar erro. Deixa eu falar costurou. Colocou o prendedor em toda volta. Vamos passar uma costura aqui, ó, com um pé de máquina em toda volta, tá? Olha só, costurei em toda a volta. Agora a gente vai pegar aqui a parte de trás, vamos fazer a mesma coisa. O pique aqui dessa alcinha eu vou colocar com o pique do canal do zíper, tá? Tô falando dessa forma pra vocês entenderem a posição e não fazer de ponta cabeça. Juntou, passa uma costurinha aqui. Feito isso, a gente vem para a parte de baixo, lembrando que a alcinha ela tem que ficar toda aqui dentro, ó. Se você quiser deixar ela toda assim, colocar uma fita, você que sabe. Pique, com o pique aqui de baixo, passa uma costura. Bom, pessoal, depois que eu costurei os dois lados, agora eu vou só finalizar o viés. Do lado de cá eu já fiz, tá vendo, ó? Lembra o viezinho que a gente costurou no fole? Aí agora a gente vai fazer o acabamento com ele. A gente só dobra ele aqui, ó, sobre essa parte, essas emendas, né? A gente dobra ele e passa uma costurinha na beiradinha da volta, pra finalizar. Nessa costura, você pode colocar o ponto da sua máquina mais largo, tá? Porque fica um pouco grosseiro, então você pode colocar aí na largura número 4, tá bom? Então, olha só, costurei todo o viezinho e a nossa mochila está pronta. Vamos virar aqui pro lado direito. Bom, gente, e olha que linda que ela ficou. Passei o ferro, tá? Tem que passar o ferro aqui nessas preguinhas aqui do bolso, pra ele ficar bem certinho. Coloquei o botãozinho que é bem simples, coloquei um botão aqui na aba, o outro aqui no bolso. Pronto, aí ele já fecha. E olha só que lindinha que ficou. Apesar dela ser mini, né? O nome dela é Mini Mochila. Mas ela ficou um tamanho super legal, tá? Olha só. Ficou bem grandinha pra carregar as coisinhas de uma criança pra um passeio, né? Alguma coisa assim. Ficou ótima. Ou até pra creche mesmo. Dá pra colocar aí umas 2 troquinhas de roupa, tá bom? Então é isso, ficou lindinha, espero que vocês tenham gostado dessa aula. O valor de venda que eu deixo pra vocês dessa mochilinha é de 130 a 150 reais, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.